Já tô gravando. Deixa eu ver. Vou apresentar aí. Como sempre, me confirmem aí se vocês estão vendo. O furano e o pirano, na verdade, é só pela quantidade de carbono. Furano são 5 carbonos no anel aromático e pirano são 6 carbonos. Basicamente isso que você precisa lembrar. Se eu não vou explicar a questão do cu. Nossa, vai sair na gravação. Olha que bonito. Mas tudo bem, bora lá. Bora focar, gente, porque realmente tem muita coisa. Eu vou fazer naquele esquema, vou explicar um bloco de assuntos. Depois que eu explicar um bloco de assuntos, eu venho aqui, olho se vocês têm dúvida. E aí eu respondo. Eu prefiro que vocês não parem a aula para tirar dúvidas, só se realmente for alguma observação de o áudio tá ruim, alguma coisa assim. Porque se for parar para tirar dúvidas, pode ser algo que eu vou explicar. Então, a gente vai perder um pouquinho de tempo. E nós não temos mais tempo, certo? E sim, eu vou enviar os vídeos e vou enviar material aí também. Então, só bora lá. Que eu botei isso daqui só porque, na verdade, faltou na parte do Edgar, né? Não deu tempo dele conseguir explicar para vocês. E eu peguei realmente o que é mais importante para vocês entenderem sobre proteína. Não vou dar nenhum detalhe além desse, é realmente só isso. Que a questão é que uma proteína, ela vai ser conformada por uma sequência de aminoácidos. Esses aminoácidos vão se associar e vão formar uma estrutura mais complexa. Ou seja, eu peguei todas aquelas estruturazinhas que a Edgar já falou para vocês e eu comecei a conectar uma na outra. Conectando uma na outra, eu tenho a minha estrutura primária, que são todos os meus aminoácidos, um conectado na outra. Por exemplo, aqui eu tenho lisina, eu tenho glicina, eu tenho valina, alanina. Eu tenho vários aminoácidos aqui associados, né? E aí essa associação entre os aminoácidos dá o que a gente chama de estrutura primária. É uma coisa importante para vocês saberem é que esses conceitos de estruturas não são conceitos de tipos de proteína. Não é isso, para vocês não confundirem. Estrutura é um nível de análise. Ou seja, eu estou pegando a estrutura de uma proteína e eu estou dando um zoom nela para analisar em vários níveis, ou seja, qual é o menor nível que eu posso analisar a minha proteína. É a nível da estrutura primária, que são apenas a ligação entre esses aminoácidos, ou seja, a sequência entre esses aminoácidos. Agora, se eu pego essa sequência e eu começo a analisar a forma em que ela vai se arranjar, ou seja, o primeiro nível de dimensões que ela vai ganhar, seja lá uma ligação que a gente ainda fala que são ligações intramoleculares, ou seja, ligações dentro da mesma molécula, só que de uma forma bidimensional, ou seja, vai ser um arranjo já mais espacial. E aí esse arranjo aqui, ó, se vocês observarem, começa a formar uma estrutura similar a uma hélice. O que é que isso daqui lembra pra gente? Por exemplo, a estrutura de um DNA. Então, a gente tem aqui a formação de uma hélice. Eu saí de uma estrutura plana, onde eu analiso apenas quais são os aminoácidos que formam essa proteína, e saí para uma estrutura secundária, onde eu vou analisar a forma já mais espacial, ou seja, essa voltinha aqui que ela vai dar. Quando eu saio dessa voltinha, essa mesma voltinha aqui, ela vai formar como se fosse um cordãozinho. E esse cordãozinho é o que está representado aqui, ó, como se eu tivesse dado um zoom nessa estrutura que eu chamo de estrutura terciária. Nessa regiãozinha daqui, eu tenho essa mesma estrutura de arranjo de estrutura secundária que se condensou. Ou seja, eu peguei a estrutura secundária, eu amassei ela para formar um cordão. E aí, esse cordão eu ainda vou dobrar dentro dele mesmo. Então, eu dobrando esse cordão e começando a fazer conexões, eu vou ter uma estrutura tridimensional mais complexa, que são justamente isso daqui que você está vendo, indicado aí como estrutura terciária. Essa estrutura terciária, ela vai ter
um envelopamento mais complexo, ou enovelamento também pode dizer. E essa estrutura terciária, ela aí sim já é uma proteína propriamente dita. Essa daqui, estrutura secundária e estrutura primária, não são proteínas, são formas de analisar mais detalhadamente a proteína. Contudo, ela só passa a ser realmente uma estrutura de uma proteína completa, apesar da estrutura terciária. Quer dizer, a partir da estrutura terciária. Quando eu pego e eu tenho essa estrutura terciária, que já é uma proteína funcional, já é uma proteína completa, com todas as suas ligações, com todas as suas características e funções, eu vou pegar ela e eu posso associar ela com outra proteína. E aí eu vou e associo aqui, ó, do lado, tá vendo que você tem uma proteína amarelinha associada com uma proteína rosadinha. Então eu peguei dois tipos de proteínas diferentes e criei uma cadeia. E aí essa proteína aqui, que está associada com outras, eu chamo de estrutura quaternária. Ou seja, eu saí da estrutura de uma proteína única e eu comecei a relacionar isso com outras proteínas. Por exemplo, dentro da nossa hemoglobina, a gente vai ter a região alfa, a gente vai ter a região beta, ela é uma proteína quaternária mais complexa, então ela vai ter vários níveis de proteínas. E aí, justamente, ela teria uma estrutura quaternária. É importante vocês saberem também que as proteínas elas vão ser formadas principalmente pelos ribossomos. E aí esses ribossomos, eles podem estar presentes livres na sua membrana, ou no seu citoplasma, ou então eles podem estar associados ao retículo endoplasmático rugoso, que é a organela que está mais próxima do núcleo celular. Ela vai ser uma extensão da membrana do núcleo. Não precisa gravar e entrar em detalhes de cada organela agora, mas você tem que saber que essa produção proteica acontece nessas duas regiões. Pelo ribossomo solto no citoplasma, que a gente pode dizer que forma uma estrutura chamada polirribossomo. Por que um polirribossomo? Deixa eu pegar aqui. Porque o polirribossomo é quando você pega e você faz a produção de uma proteína a partir de vários ribossomos associados ao mesmo tempo. Eu vou ter aqui um ribossomo, eu vou ter aqui outro ribossomo, fazer com 3. E aqui um terceiro ribossomo. E aí, nessa estrutura aqui, eu vou ter o meu RNA sendo lido para produzir proteínas. E aí, essas proteínas estão saindo aqui, estão sendo construídas pelo meu ribossomo. Então, essa estrutura, como eu tenho vários ribossomos, vários é a mesma coisa que dizer poli. Então, por isso eu digo que ele pode ser produzido por polirribossomos ou por retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque apresenta rugosidades. Essas rugosidades são os nossos ribossomos. Eles vão estar associados à parede membranosa do nosso retículo endoplasmático rugoso. Então, isso daqui são os locais onde você vai ter a produção proteica. Além dos locais, é interessante eu lembrar as funções de uma proteína. Por quê? Porque isso já diz muito. A professora pode botar uma questão assim, por exemplo, indique quais são as principais funções de uma proteína, onde é que você pode encontrar essa proteína. E aí é legal que vocês saibam que a proteína ela pode ser tanto, por exemplo, estrutural, ou seja, ela vai fazer parte integral de alguma região, como por exemplo a nossa membrana plasmática, ela pode estar ali indo de um lado até o outro, e aí conformando o que a gente chama de proteína integral. Ela pode ser uma proteína canal, que é quando ela também vai estar ali na minha membrana plasmática, contudo, ela vai permitir a passagem de substâncias. Ela vai formar um canal mesmo. Outra coisa importante das proteínas, enzimas. As proteínas são as que vão formar as nossas enzimas. E o que é que as enzimas fazem? As enzimas facilitam reações químicas. Elas não são nem produto, nem substrato, mas elas ajudam a você acelerar aquele processo. Por exemplo, como eu tenho aqui uma bolinha, seja lá qual for essa substância. Eu tenho aqui uma bolinha. Eu preciso que essa bolinha reaja com esse triângulo que está aqui.
E aí, o que é que essa enzima vai fazer? Essa enzima, ela pode chegar, pode ser uma proteína aqui, uma proteína terciária, e ela vai pressionar essa bolinha contra esse triângulo, por exemplo, pegando esse triângulo e trazendo esse triângulo para mais próximo da bolinha, e pressionando para agilizar a conexão entre eles, ou agilizar o afastamento e a quebra das ligações químicas entre eles. Ela não vai gastar energia, ela não vai afetar o processo, mas ela dá o meio para que esse processo aconteça de forma mais eficiente. Sem elas, algumas reações do nosso corpo podiam durar até, sei lá, 800 anos. E como a gente tem a presença das nossas proteínas, as nossas enzimas para fazer isso, elas vão durar, sei lá, 8 milissegundos, entendeu? Porque ela pega e ela cria um meio viável para essas reações. Então é importante saber que essas proteínas elas podem ser enzimáticas, elas podem ser estruturais, elas podem ser integrais, podem ser canais. Vai ser vários tipos. Então você tem que saber que existem vários tipos de proteínas, certo? Realmente assim, eu só não posso me adentrar muito nisso, mas são os conceitos principais dessa parte de proteína. Nenhuma dessas coisas que eu falei vocês não podem saber. Ou seja, a nível estrutural a gente tem estrutura primária, estrutura secundária, terciária e quaternária. Ela passa a ser uma proteína, de fato, uma proteína completa quando a gente analisa a nossa estrutura tridimensional, que é a nossa estrutura terciária. E nossa estrutura quaternária, ela já é a associação entre duas proteínas diferentes. Então já não é uma proteína só, eu já peguei e eu englobei dois tipos de proteínas diferentes que vão funcionar, claro, unidas. Porém, essa função vai ser formada por tipos de proteínas diferentes. Estruturas secundárias que a gente pode citar, por exemplo, a gente tem estruturas filamentosas. Filamento é sempre algo que é assim, é um filete, como se fossem ondinhas. Então pode ter estruturas filamentosas que podem se organizar em ligações alfa e em ligações beta. Não vou entrar em detalhes de nenhuma das duas, mas só para caso vocês veem esses termos, ligações alfas, ligações enlaces betas, estruturas alfas, estruturas betas, a gente está falando da estrutura secundária, ok? Quando a gente fala da estrutura terciária, a gente pode ter proteínas que sejam fibrosas ou proteínas globulares. E aí, quando a gente tiver proteínas globulares, elas vão ser justamente a formação de glóbulos, ou seja, bolinhas, enquanto que fibrosas, elas já vão ser como se fosse essa estrutura aqui que eu falei, filamentosa, associada em vários níveis. E aí vocês têm, assim, estruturas mais retas, mais densas. É diferente de você ter uma bolinha, um globo, com uma proteína globular. Então, só para vocês saberem que também existem esses tipos, que são análises de cada um desses níveis de estruturação, ok? Mas vamos realmente, isso aqui foi só para não deixar passar o assunto do Edgar, porque não deu tempo para ele explicar para vocês. É o principal. E aí agora eu vou realmente para a minha parte, assim, mais meu enfoque maior, que é, primeiramente, nossa membrana plasmática. Vou falar, como eu disse, eu vou falar realmente voltado para a questão de prova, para o que a professora pode querer cobrar de vocês, porque se for explicar detalhadamente, a gente não sai daqui nem amanhã, né? Então vamos dar uma agilizada. Nossa composição membranar, ela vai ser uma dupla camada de fosfolipídios. Lembra que o Edgar falou para vocês o que seria um lipídio? Então, o lipídio ele tem uma característica muito importante, que ele é apolar, ou seja, ele não tem afinidade com a água. Então, o nosso fosfolipídio, que é esse bonequinho que vocês estão vendo aqui, uma bolinha com duas pernas, ele vai ter uma região apolar, que é a região lipídica dele, que são essas caudas que vocês estão vendo. O nome é cauda mesmo. E ele vai ter uma cabeça. O nome também é cabeça. Essa cabeça, no entanto, é uma cabeça polarizada, é uma cabeça polar, feita de fosfato. E aí essa cabeça ela vai ter afinidade com a água, então ela permite que moléculas de água se aproximem dela. Então eu posso ter várias moléculas aqui. E o que é que eu quero que vocês pensem?
O corpo, ele é basicamente formado por água. Você vai ter muita água no seu corpo. E aí, o que é que isso faz? Como eu tenho muita água no meu corpo, essa regiãozinha lipídica que não gosta de água vai tender a fugir dessa água. Enquanto que a cabeça vai querer estar em contato com essa água. E aí, o que é que eu fiz? Aqui eu tenho um monte de água em cima, um monte de água. A cabeça veio aqui e se uniu. Contudo, a água também está aqui do lado, a água também está aqui embaixo. Então, preciso que essa camada se duplique para que a cauda do meu fosfolipídio esteja em contato com a outra cauda do meu fosfolipídio. E externamente você tenha apenas a região polarizada em contato com os nossos líquidos, com as nossas águas e substâncias polares. Então, isso faz com que a nossa membrana ela precise ter essa dupla camada, porque aí você cria um ambiente interno da membrana lipídico isolado da água, que é a tendência como a gente vai formar o que a gente chama de estruturas de micelas. Nada mais são do que você ter um fosfolipídio que quer fugir da água e ele começa a se associar com outros fosfolipídios para poder se proteger dessa exposição à água. E aí a gente tem a formação das nossas micelas. Seriam como se fossem sacolinhas membranosas, com água do lado de fora e água do lado de dentro. Mas aí a membrana isolada internamente protegida da água. Essa nossa membrana, uma característica extremamente importante, questão de prova, todas as vezes que vocês forem fazer prova de biologia, que tiver membrana, vai pedir para descrever a característica principal da membrana, a principal alusão da membrana, que é o quê? Que a membrana ela é uma estrutura que possui uma similaridade com um mosaico fluido. Esse termo, mosaico fluido, ele vai aparecer o tempo inteiro. Sempre que falar em membrana, você vai ver mosaico fluido. Por que mosaico? Porque o mosaico, se você parar para pensar nas paredes, por exemplo, você está fazendo um mosaico na parede, você está pegando vários azulejos, vários pedaços de azulejos, e você está encaixando um no outro para formar um desenho. Então, aqui você nada mais tem do que várias substâncias que vão se encaixar, vai ter uma lógica a partir da sua polaridade, ou seja, substâncias que estiverem na região mais interna em contato com a nossa cauda do nosso fosfolipídio vão ser substâncias apolares, enquanto substâncias que estiverem em contato com a nossa cabeça do fosfolipídio vão ser substâncias polares. Por isso que é um mosaico, porque cada um tem um motivo para estar lá e tem a sua posição necessária. Mas por que mosaico fluido? Porque a nossa membrana ela não é rígida. O que é rígido é parede celular. Tanto é que o nome parede já remete a isso, a uma estrutura rígida. Nossa membrana não. Nossa membrana ela se move. Nossa membrana ela deixa passar substâncias. Nossa membrana precisa ser maleável, porque se ela receber um impacto interno, ela precisa se dobrar e não se partir. Ela precisa emitir prolongações, por exemplo, pseudópodes. Então, ela é algo vivo. E por ser algo vivo, ela precisa de movimento. Então, os próprios fosfolipídios, eles já vão ter movimentos característicos. Por exemplo, o movimento de flip-flop, ele é o mais raro de todos, mas ele é quando um fosfolipídio da região mais externa da membrana pula para a região interna da membrana ou vice-versa. Então, você tem um movimento ali de translocação, quer dizer, um movimento ali de sair de um lado até o outro. E aí, esse movimento, ele é o mais raro. Por quê? Porque ele é o mais brusco também, né? Ele teria que modificar toda a estrutura dele e empurrar essa cabeça dele para ir aqui para baixo. Ou seja, é mais complexo. E ele pode ter movimento de rotação, que é como a rotação da Terra, ele vai girar. Ele tem translocação, que é isso aqui, desculpa, eu acabei falando, né? Mas não é translocação antes, ali é só flip-flop. Translocação é quando ele troca de lugar. Ou seja, trans é sempre algo que perpassa. E locus é a posição, ou seja, ele muda de lugar, ele faz uma translocação, ele vai para o lado. Por exemplo, o que tiver aqui mais na pontinha, ele pode se mexer e vir para a outra extremidade. E ficar no lugar desse primeiro aqui, por exemplo.
E aí a gente tem o movimento de flexão também, que é como você faz na academia, você vai tipo dar uma contraidinha ali. Então essa é a nossa flexão do nosso fosfolipídio. Aqui nesse desenho aqui da membrana, vocês podem ver algumas estruturas que já foram ditas hoje, por exemplo, os nossos carboidratos. Os carboidratos estão aqui representados. Qual é a principal estrutura de membrana que tem uma composição marcante de carboidrato? Seria o nosso glicocálix. Glicocálix, galerinha, ele é uma forma que a célula tem de se reconhecer. É um marcante estrutural, ou seja, eu consigo perceber que, por exemplo, minha célula muscular, ela é a minha célula muscular, porque ela vai possuir um glicocálix meu. Então, é um componente importantíssimo para o nosso sistema imunitário. Ele vai ser formado pelos carboidratos que vão ser associados aí, vão estar expostos, ou seja, vão estar na região polarizada da minha membrana, ou seja, a região com afinidade à água, e vão permitir que eu chegue lá e eu reconheça a minha célula como minha. Então, é mega importante, ok? Aí eu tenho, por exemplo, uma proteína globular, que está indicada aqui. Ou seja, lembra que eu falei que as proteínas podem ser globulares e fibrosas? Globular é porque é uma bolinha. Então, eu tenho aqui a presença de uma bolinha, uma proteína em forma de bolinha aqui na minha superfície membranosa. Do outro lado, eu também tenho aqui uma proteína de canal. O que é uma proteína de canal? É uma proteína que vai servir para transporte de substâncias. Ela tem um canalzinho aqui dentro. E aí ela permite que as substâncias que estiverem do lado de fora passem e entrem na célula, ou vice-versa. Outra proteína que também tem, proteína periférica. A globular, que está indicada aqui, ela é um tipo de periférica. A única diferença é que a gente indicou aqui que ela é redondinha. Mas ela está na periferia da célula, se você observar bem. E é justamente o que a gente chama de proteína periférica. A gente também tem proteína integral, que é justamente essa proteína que vai de um lado até o outro da membrana. Ou seja, a minha proteína de canal, ela é sim uma proteína integral, porque ela integra totalmente a minha membrana. Ela permite que a substância vá de um lado ao outro, ou seja, ela precisa também ter uma estrutura que vá de um lado ao outro. Por isso que ela é integral. Então, lembre que esses conceitos de proteínas, eles não vão excluir outros conceitos. Ou seja, a minha globular, ela também pode ser periférica. A minha proteína canal, ela também é integral. Então, são conceitos que conversam. Tudo depende do que é que você quer analisar. Então, assim, além disso, tem outra molécula importante, o nosso colesterol. E o nosso colesterol, ele é algo extremamente rígido. Então, o que é que ele faz? Eu falei para vocês que a nossa membrana, ela tem essa movimentação toda dos fosfolipídios e da sua própria estrutura. O colesterol vai estar ali associado na sua região lipídica, porque ele é um lipídio também. E aí ele vai chegar e ele vai dar uma rigidez. Ele vai servir como se fosse um pouquinho de pilastras no meio dessa minha estrutura tão molinha. Eu preciso de algumas pilastras ali para dar uma estruturação mais rígida. E não impedir que, por exemplo, sei lá, meus fosfolipídios vão correndo aí eternamente pela minha membrana. Então é importante vocês lembrarem dessas questões. Aqui, uma membrana em funcionamento, alguns de vocês já devem ter visto, porque na outra aula de biologia eu usei essa região aqui, essa parte desse slide, dessa aula. E aqui é só realmente assim para ilustrar, você está vendo que existem substâncias que estão indo de um lado até o outro da membrana, né? A membrana seria essa lista aí, central, amarela. E aí você tem várias estruturas que elas vão tentar passar de um lado até o outro da célula. Ou seja, essa parte mais abaixo é o interior da célula. Tanto é que dá para você visualizar bem assim, distante, uma mitocôndria ali no fundo. Enquanto a região de fora seria o nosso meio extracelular. E vocês conseguem observar que existe um monte de substâncias, um monte de bolinhas que estão tentando ir de um lado até o outro. E aí o que é que acontece? Essa membrana, ela vai servir justamente para a nossa seletividade. Ou seja, não é qualquer substância que vai chegar e vai passar. Se não é qualquer substância, eu já tiro daí
várias e várias funções. Ou seja, se ela não deixa entrar qualquer substância, ela também não vai deixar que impactos sejam tão facilmente destrutivos para a membrana. Então, ela vai dar uma resistência mecânica, ela vai dar uma resistência elétrica. Por quê? Porque não é qualquer íon que eu vou deixar passar. Por isso que eu tenho uma resistência elétrica. Eu tenho uma resistência térmica também, porque, se vocês lembrarem, o lipídio ele tem uma função de isolante térmico, isolante elétrico também, como a gente viu nos nossos neurônios, né? Ele vai ser um isolante elétrico para ajudar ali na bainha de mielina, para ajudar a transmissão do impulso nervoso. Então, são algumas das propriedades da nossa membrana. Isso sem contar as especializações e várias outras características que não vêm ao caso hoje, mas vocês podem tirar diversos assuntos só dessa composição de membrana aqui. Eu voltei aqui, eu já passei logo para a nossa questão de transportes através da membrana, porque toda a prova também vai cair para você diferenciar esses dois grandes grupos de transportes. E quais são as principais características de diferença entre os dois? O nosso transporte ativo, ele é caracterizado por um transporte que vai ter gasto energético, ou seja, ele não é um transporte gratuito, ele é um transporte que vai precisar de uma energia celular e ele vai ocorrer contra o nosso gradiente de concentração. Daqui a pouquinho eu explico para vocês o que é. Nosso transporte passivo, ele já não vai gastar energia, por isso que ele é passivo, porque ele acontece naturalmente, ele não precisa ser forçado. E por ele não precisar ser forçado, ele vai ser a favor do nosso gradiente de concentração. E ele tem alguns tipos aí específicos, né? Como a nossa osmose e a nossa difusão. E aí vamos para o nosso conceito e a nossa chave para entender a diferença entre os dois, que é o nosso gradiente de concentração. O que é gradiente? Gradiente é a diferença. Sempre que vocês lerem gradiente, vocês pensam em diferença. Pode ser qualquer tipo de diferença, mas se existe um gradiente, a gente está falando de diferença. E aí, o que é que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês se imaginem aí querendo entrar numa festa, ok? Aí, nessa festa que vocês querem ir, essa festa, ela aceita, ela estava programada para 50 convidados. Saudades festa, né? Infelizmente, quarentena, só a gente imaginando mesmo essa situação, né? Aí, vocês estão querendo entrar nessa festa, tem 50 convidados lá dentro já, e eram 50 vagas. E tá você e mais 3 do lado de fora. E essa região, ela vai ser separada por paredes, né? Tipo, você tem a parte de dentro da festa e você tem a parte de fora da festa. E aí aconteceu que lá dentro começou a ficar muito lotado. Como todas as pessoas que eram previstas, elas entraram, você tem um monte de gente tocada dentro da festa. E aí, pronto, o nosso ar-condicionado parou de funcionar. E aí começou a ficar quente, quente, quente. E aí tá as meninas tudo com a maquiagem caindo, tudo destroçada já reclamando por causa desse ar-condicionado que não volta, no calor de 45 graus de CDE no verão. Inclusive, se preparem para isso em algum momento. Não é fácil. E aí, beleza. O que é que vai acontecer? Elas estão num ambiente extremamente concentrado de gente, com muita gente. E elas estão ali. Quando você tem muita gente, você tem muito calor, né, produzido. Então elas vão começar a ficar sufocadas, vão começar a ficar agoniadas, vão querer sair dali para um ambiente com menos pessoas, ou seja, para um ambiente menos concentrado. Esse é um movimento natural. Tanto em questão de festa, né, numa situação dessa, assim, hipotética, quanto na questão celular. Então, essas meninas, vamos imaginar as meninas que eu falei, que estavam com a maquiagem já toda desfeita, já irritadas, né? Elas vão sair da festa e vão para esse ambiente onde tinham menos pessoas. Só que elas estão saindo da festa. Se elas estão saindo da festa, elas não precisam pagar, porque elas estão indo embora, né? Elas estão indo de um meio mais concentrado e estão passando para um meio menos concentrado. Elas estão seguindo o nosso gradiente de concentração, ou seja, a nossa diferença. Lembrem que aqui dentro eu tenho 50 pessoas e aqui do lado de fora eu só tenho 3.
Então, do lado de fora está muito mais ventilado, está muito mais agradável. Aí elas foram e saíram, ou seja, não gastaram nada. Contudo, se eu tenho essas 3 pessoas querendo, porque querendo, entrar nesse muvucão que eu tenho aqui dentro da minha festa, como é que elas vão conseguir entrar? Elas vão ter que subornar o guarda para conseguir entrar, porque a festa já está lotada. Então, elas vão ter que dar dinheiro para o guarda para poder entrar. Então, elas vão estar pagando por aquilo, elas vão ter gasto. Então, elas estão indo do meio menos concentrado, onde tinha apenas 3 pessoas, para o meio mais concentrado. E isso vai contra o nosso gradiente de concentração, porque eu estou indo de um lugar que tem menos para um lugar que tem mais. Então, se eu estou fazendo esse movimento, que é o que não é esperado, vamos dizer assim, eu estou tendo gasto de energia. A energia na célula a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. Então, a gente vai gastar ATP para poder fazer essa movimentação. E essa é a principal característica de diferença entre transporte ativo e transporte passivo. Transporte ativo eu gasto energia contra o gradiente de concentração. Transporte passivo, eu não gasto energia e vai a favor do gradiente de concentração. E aí, dentro desses tipos de transportes passivos, a gente vai ter os transportes principais, que vão ser a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. Vou falar primeiramente das difusões. O que é difusão? É você pegar o soluto e você ir justamente aqui, como eu dei o exemplo, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O que é soluto? Quando você tem uma mistura, você tem dentro dessa sua mistura 2 substâncias, o seu soluto e o seu solvente. O seu soluto sempre vai ser a estrutura diferente naquela região. O que é que isso quer dizer? É a estrutura mais sólida. Então, por exemplo, pode ser um sal, pode ser proteínas, pode ser glicose. Enquanto que o meu solvente é o líquido onde esse soluto está disseminado. Ou seja, por exemplo, a água, né? A maior referência de solvente que a gente vai ter vai ser a água. Então, o meu soluto, ele pode passar por 2 maneiras. Pela difusão simples, que quer dizer que eu vou simplesmente passar. Como assim? Aqui, né, voltando para a minha membrana. Se é uma difusão simples, eu vou passar direto pela minha camada fosfolipídica. Eu não vou precisar da ajuda de ninguém. Eu cheguei aqui, tinha muita gente do lado de fora, pouca gente do lado de dentro, ou seja lá como for. Eu cheguei e eu só passei pela minha bicamada fosfolipídica. Eu não precisei da ajuda de ninguém. E aí, quem é que vai conseguir fazer essa movimentação? Pensem um pouco. Se eu vou fazer essa movimentação direto por ali, a primeira coisa que eu tenho que ser é pequena. Porque se eu for muito grande, eu posso lesionar a minha membrana, então eu não vou conseguir passar. Então são moléculas muito pequenas que passam por aí. Segunda coisa, não podem ser íons. Por que não podem ser íons? Porque eu falei para vocês que a minha membrana vai possibilitar uma resistência elétrica. Então, como é que ela vai resistir à eletricidade e ao mesmo tempo vai permitir que esses íons passem, que são elétricos? Ele não pode. Então, não vão ser íons. Isso é bom vocês saberem também. E aí, quem sobrou? Moléculas que são lipídicas, porque elas vão ter a mesma característica da região interna da minha membrana. Lembra aqui? Voltando de novo. Meu fosfolipídio. Internamente aqui na membrana, ele vai ser lipídio, né? Por isso o nome, fosfolipídio. Então, se eu tenho a mesma característica desse meu lipídio, eu consigo passar tranquilamente por ele, porque ele não vai se assustar com a minha passagem. Então, outras substâncias que sejam lipídicas vão passar diretamente. Você pode pensar isso a nível farmacológico, por exemplo, se eu vou lá e eu injeto um fármaco que seja lipídico, esse fármaco lipídico ele vai ter uma boa aceitação pela minha célula.
Então ele vai passar diretamente pela minha membrana, certo? Enquanto que a minha difusão facilitada já é diferente. Já quer dizer que não foi suficiente, não foi possível que eu passasse ali sozinho. Então eu vou precisar de um auxílio. Eu ainda estou indo a favor do meu gradiente de concentração. Ou seja, eu ainda estou indo de onde tem mais para onde tem menos. Porém, eu não tenho a capacidade de passar sozinho. Eu preciso de um auxílio. Quem é que precisa de auxílio? Substâncias que são polares, ou seja, substâncias que vão contra a estrutura interna da minha membrana, da minha bicapa fosfolipídica. Por exemplo, a água. Lembra que eu falei? A região interna vai ter medo de água. Então, a própria água, ela, se você pensar bem, ela também vai realizar, como forma alternativa, claro, mas ela vai realizar também uma forma de passagem por difusão facilitada, porque você vai ter proteínas para auxiliar a passagem da minha água. Essas proteínas elas vão se chamar de aquaporinas. Não vou conseguir escrever tudo, mas vou escrever o início. Aqua, de água. E porinas, de poros. Por isso que eu chamo aquaporinas, porque elas vão formar poros na minha membrana para a passagem de água, certo? Mas você pode ter também outras substâncias que sejam polares, por exemplo, proteínas. Proteínas são polares. Uma coisa interessante, como vocês viram em histologia, a produção de muco. A produção de muco vai precisar, para sair da membrana, ela vai precisar de um auxílio para sair. Por quê? Porque ela é polarizada, então ela não tem como passar diretamente pela membrana plasmática. Então ela vai precisar de uma vesícula ou alguma outra estrutura que auxilie. E assim é a nível de membrana. Essa minha membrana aqui, essas proteínas que estão aqui, voltar para a trimética melhor. Essas proteínas que eu chamei de proteínas canais, que são os tipos de proteínas integrais, elas vão servir justamente para criar um ambiente que permita a passagem dessas substâncias. Então, na região externa dessas proteínas canais, eu vou ter uma estrutura apolar. Por quê? Para permitir que esses meus fosfolipídios não se assustem. Contudo, a região do seu canal, a região dessa passagem aqui interna vai ser polar, porque aí eu vou conseguir ter esse transporte. Eu vou, pela afinidade química, eu vou transportar minhas substâncias aqui de um lado para o outro, sem afetar nem a minha membrana, nem a minha substância que está sendo transportada. Então, sem mais delongas, diferença entre difusão simples e difusão facilitada é que na simples eu passo direto pela camada bicapa fosfolipídica e na difusão facilitada eu já não passo, eu já vou precisar do auxílio de proteínas integrais para fazer esse movimento. E só para terminar desses transportes, a gente vai ter a osmose. E a osmose, ela vai ser justamente quando eu não consigo passar o soluto, que são essas minhas proteínas, meus lipídios, meus hormônios, seja lá o que for. Por alguma razão eu não estou conseguindo passar, mas eu estou com um gradiente de concentração alto. Então é como se minha célula estivesse ali gritando, pelo amor de Deus, eu preciso dissolver a quantidade de sal que está aqui dentro. Eu estou com tanto sal que o sal dentro da minha célula não está conseguindo sair sozinho. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar a água para dissolver esse meu sal e não deixar que esse sal, por exemplo, cause um dano para a minha organela, para as minhas organelas. Então a água, ela vai se mover no lugar do meu soluto, para poder justamente ajudar com que esse soluto ele não seja danoso e ajudar a que essa concentração ela se iguale, porque o nosso corpo tem uma tendência à homeostasia. O que é isso? Ou seja, a tendência ao equilíbrio. Tudo, se você pega uma região e você tem ela muito desidratada, a tendência é que a água chegue. Se você tem uma região com muita água, a tendência é que a água saia. Então, você vai ter o tempo todo essa movimentação. Assim como, por exemplo, eu tenho uma região muito quente no meu corpo. Eu vou mandar água para lá, porque a água vai ter um alto calor específico e ela vai conseguir ajudar a baixar aquela temperatura. Então, por exemplo, em processos inflamatórios, você vai ter a chegada de água
para poder meio que auxiliar aquele processo ali de calor, de tumefação que você vai ter na região. Então, assim, voltando aqui, então, osmose vai ser a passagem da água, só que aí vale lembrar que a osmose, como eu estou passando água, eu estou indo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Porque eu estou pegando, ao invés de eu chegar e pegar e passar parte dessas 50 pessoas que estão aqui dentro, aqui para onde tem 3, eu vou pegar e vou passar. Vou aumentar esse meu espaço de festa. E aí eu vou possibilitar que essas 50 pessoas, cada uma delas, tenha um ambiente para transitar iguais a essas 3 pessoas daqui que estão aqui fora. Então, por exemplo, cada uma delas ali dentro vai ter 1 metro para ela andar, enquanto essa daqui de fora também vai ter 1 metro. Mas eu não podia chegar e jogar essas 50 para fora, então eu fui lá e eu aumentei o meu espaço, entendeu? Então essa é uma dessa da grande diferença também. Então a lógica aqui, ó, ela é um pouquinho diferente. Mas você tá indo, sim, você tá buscando equilibrar essa concentração, só que você equilibra essa concentração pelo mecanismo de dissolução, que é quando você pega, por exemplo, você tem num copo muito açúcar e aí você botou muito açúcar no seu café. Você quer muito tomar aquele seu café, você não tem como por exemplo, tirar aquele açúcar. Eu não consigo mais tirar aquele açúcar. Ele tipo, o café estava muito quente, ele diluiu. Então, para deixar o meu café menos doce, eu vou botar água. É exatamente isso que acontece. Eu jogo a água vai espalhar esses meus grãos de açúcar e aí vai fazer com que o meu café ele seja mais agradável para o paladar. Então, assim, são as principais características entre esses dois tipos de transporte. Vou dar uma olhadinha agora no chat e ver aí o que é que vocês têm de dúvida até agora, porque já são 11h40, que gostoso! Pois bem, como a aula está ficando gravada e eu vou passar para todos vocês, eu vou dar uma adiantada, beleza? Eu acho que é melhor. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam a dúvida pelo WhatsApp. Eu acho que vai ser um pouquinho mais rentável pra gente não perder tanto tempo, tá? E aí vocês vão poder dormir, né? Vocês, estudantes, precisam dormir, gente. Eu sei que parece que é raro, mas a gente precisa. Então vamos lá, bora continuar. Agora a gente vai entrando mais, saindo da nossa região de membrana e entrando para o nosso citoplasma. Eu quero que vocês pensem aqui. Nosso citoplasma. O que é o nosso citoplasma? Ele é a região interna da nossa célula. É o nosso líquido interno. É onde você vai ter todo o nosso conteúdo celular jogado ali. Então, ele é praticamente 50% do volume celular, porque é um líquido que vai preencher aquele espaço. Então, ele vai ter ali as nossas organelas, vai ter ali o nosso núcleo, né? De certa forma, o nosso núcleo ele tá localizado ali no meio do nosso citoplasma. Ele é a região central, geralmente, não sempre, mas geralmente é a região central. E aí você vai ter diversas coisas que vão acontecer, por exemplo, a produção de proteínas. Lembra que eu falei que a produção de proteínas acontece no retículo endoplasmático rugoso ou no ribossoma? Então, a produção de proteínas vai acontecer aqui. Nossos processos metabólicos, alguns, não todos, algumas partes vão acontecer aqui, porém poucas. A maioria dos nossos processos metabólicos vão ocorrer na nossa mitocôndria. Importante destacar isso. E ele vai ser uma mistura que basicamente vai ser formada por sais minerais, proteínas, enzimas, aminoácidos. Ou seja, não vou nem citar cada um deles. Tudo que existe, tudo que tem possibilidade de existir na célula como substância, existe no meu citoplasma. Porque ele é o meio dali. É como se a cidade fosse, quer dizer, como se a célula fosse uma cidade inteira e eu tenho ruas naquela minha célula. Então, o citoplasma seria justamente essas ruas.
ele vai ter um pH um pouquinho básico, bem pouquinho, 7,2. E isso é importante para manter a estrutura de todas as nossas organelas, de toda a nossa nossa membrana celular e tal. Esse pH tem essa relevância, beleza? Além disso, para poder organizar e gerar alguns movimentos da nossa célula, nosso citoplasma ele vai ter duas porções. Ele tem uma porção de ectoplasma e ele tem uma porção de endoplasma. Como o nome já diz, endo é algo que está mais dentro, ecto é algo que está fora. E isso também pode ser chamado de plasma-sol ou plasma-gel. Plasma-sol termina com sol, que lembra solvente, ou soluto, é algo mais líquido, enquanto que plasma-gel é algo mais consistente, algo mais denso. E aí, nas nossas regiões mais próximas da membrana plasmática mais externas, a gente vai ter a presença de plasma gel, ou seja, o nosso ectoplasma é a mesma coisa que o nosso plasma gel, beleza? Enquanto que o nosso plasma-sol, ele vai ser localizado no nosso endoplasma, ou seja, na região mais próxima do núcleo, mais interna. E aí essa associação, ela tem uma importância assim, não é aleatória. Quando a gente fala em ecto e endoplasma, a gente se refere à localização. Quando a gente fala em plasma-sol e plasma-gel, a gente se refere à nossa densidade. Sol mais soluto, gel mais denso. E aí, essas duas substâncias, elas vão entrar em um processo que a gente vai chamar de tixotropismo. Vou escrever aqui. O tixotropismo. O que é esse tixotropismo? Tixotropismo é quando você tem... Ixi, ficou toda quebrada a palavra. Mas não se assustem com essa palavra, é mais para vocês saberem que ela existe mesmo, tá? Não, tipo, veem na prova e saberem que isso realmente é algo que acontece, não precisa saber detalhes. Mas o tixotropismo, ele vai ter uma alternância entre as substâncias de plasma-sol e plasma-gel. Essas substâncias, elas vão estar trocando de lugar e vai, pela variação de densidade, vai possibilitar que, por exemplo, um macrófago, que é uma célula responsável pela eliminação de substâncias estranhas, ele consiga, por exemplo, englobar um vírus. Então, eu tenho aqui um macrófago normal, redondinho e tal, com seu núcleo. E aí ele vai emitir estruturas que a gente vai chamar de pseudópodes, ou seja, falsos pés. E ele vai emitir essas estruturas para englobar um vírusinho que estiver passando aqui e poder engolir esse vírus e destruir ele. Então, nessa emissão de pseudópodes, para eu conseguir ter esse meu movimento, eu preciso ter modificações estruturais no nosso plasma-sol e plasma-gel. Então, eu vou, por exemplo, jogar bastante plasma-gel aqui para poder fazer com que esses pseudópodes consigam se mexer e consigam atrapar essa substância. E aí a gente vai, eu vou acabar citando aquela regiãozinha ali, aquele assunto ali de novo, mas já vou dar uma acelerada. A gente pode ter, na nossa região de citoplasma, o que a gente chama de inclusões. O que são inclusões? São quando a gente pega muito de uma mesma substância e começa a associar. Lembra que eu falei que, por exemplo, substâncias lipídicas do fosfolipídio, aquelas caudinhas, elas vão ter a tendência de ficar próximas de quem é afim a elas? Ou seja, elas vão lá e se unem por terem composições químicas similares. Aqui é a mesma coisa. São estruturas que vão carecer de membrana, ou seja, não vão possuir membrana, não vão ser sacolas, vão ser só as substâncias. Por exemplo, eu posso ter vários lipídios associados, e aí esses lipídios associados, pela afinidade química, começam a se juntar, e vão se juntando, se juntando, se juntando, até formar uma estrutura grande o suficiente para eu chamar de inclusões, ou seja, elas são perceptíveis a nível microscópico. E aí podem ser de vários tipos, os principais são os glicossomas, que são de triacilglicerídeos, ou seja, glicerídeos.
açúcares. Pode ter gotas de gordura, ou seja, lipídios, que são comuns em hepatócitos. Lembra que o Edgar falou para vocês que a gente vai ter acúmulo de lipídios nas nossas células do fígado. A gente vai ter nas células musculares estriadas também, células secretoras da glândula mamária e principalmente nos nossos adipócitos, que vão ser as células responsáveis justamente por guardar aquela gordura, né? Então, os nossos adipócitos e o nosso tecido adiposo é o principal exemplo de gotas de gordura. Além disso, a gente tem a lipofucsina, que é um corante natural do corpo e que quando a célula vai envelhecendo, quando a célula vai se desgastando, você começa a ter um acúmulo. Ou seja, aquele ambiente interno da minha célula começa a ficar muito ácido e começa a ter degeneração de algumas substâncias que vão gerar essa lipofucsina. Além disso, você também pode ter cristais proteicos. Ou seja, se eu tenho um acúmulo de lipídios, geralmente eu vou tender a ter cristais proteicos também. Não estou falando da mesma célula, estou falando que existe a possibilidade também de existirem células que façam esse acúmulo, né? Porque não faz sentido existir um acúmulo de uma substância tão importante para a célula e não existir da outra que também é intensamente presente. Então, isso daqui é mais para vocês saberem que existem esses tipos. Não precisam se aprofundar e olhar quimicamente, não, porque isso daí já é mais da parte introdutória mesmo da aula, que já foi explicada aí anteriormente. Além disso, eu trouxe aqui outro grande grupo de substâncias extremamente importantes, que são as nossas chaperonas. O que são as nossas chaperonas? Elas vão ser como se fossem babás das nossas proteínas. Elas vão assegurar que as nossas proteínas elas sejam conformadas da forma correta. Ou seja, lembra que eu falei que a minha proteína ela vai ter na sua estrutura terciária vários dobramentos que podem transformar ela, por exemplo, numa proteína globular. Ela vai se dobrando, dobrando, dobrando. Dobra, 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 dobra. Quando vê, ela formou um globo. Então, esse meu globo aqui, para ele ser formado da forma correta e na hora correta, principalmente, eu vou ter as minhas chaperonas para cuidar dessa minha regulagem. Ou seja, por isso que eu falei que a babá, ela não vai intervir. Ela não vai chegar e, por exemplo, tipo, nossa, você fez essa merda aqui. Não era pra, sei lá, seu cabelo tá desse jeito. Eu vou pegar seu cabelo, eu vou pintar e vou corrigir ele. Não. Mas ela vai chegar e ela vai dizer, ei, você não vai pintar seu cabelo hoje, não. Você vai pintar seu cabelo só no fim de semana. Então ela vai determinar esse período que seja correto. E aí, para poder fazer esse controle, ela vai utilizar o ATP. E esse ATP é o que eu falei, né, que é a nossa molécula energética. E vai ser reutilizado. Todo ATP é reutilizável, porque ele é uma transformação de ADP, que é adenosina difosfato, ou seja, com 2 fosfatos, em ATP. Adenosina trifosfato, que é com 3 fosfatos. E isso daqui é uma reação cíclica. Por isso que a gente diz que que esse ATP é reutilizável. E também a minha chaperona como um todo. Ela vai fiscalizar uma proteína e depois ela vai poder fiscalizar outra. Os principais tipos de chaperona que a gente tem vão ser HSP60, HSP70 e HSP90. A mais importante de todas é a 60, é a mais comum da gente encontrar. E a estrutura da minha chaperona, ela vai ser basicamente isso daqui que está marcado aqui. Ela vai ter esse domínio J, que é onde vai ter a ligação com a molécula energética. Ou seja, a partir daqui ela vai prover energia para o restante. Ela vai ter uma região flexível, que é justamente porque ele tem uma importância aí para evitar que as minhas proteínas se saturem. O que é saturação? É quando a minha proteína é exposta, por exemplo, ao calor, a um ácido, e ela perde a sua estrutura terciária, ou seja, ela começa a ter suas ligações de hidrogênio quebradas, e aí ela vai ficando lisinha, ela vai perdendo a sua estrutura adequada. Isso daqui é uma desidratação, isso daqui é um processo de desnaturação que vai fazer com que a minha proteína ela não seja mais utilizada. Então, por exemplo, uma enzima ela pode deixar de ter efeito se ela é aquecida. Tanto é que as chaperonas são conhecidas como proteínas de aquecimento.
E aí, justamente porque elas vão regular, elas vão ajudar com que essas nossas proteínas não se destruam no nosso aquecimento. Aí você tem o 3 aqui, que é a região de união ao substrato, que é onde justamente a minha enzima, a minha proteína vai se unir. E a região C-terminal. A gente sempre tem uma região terminal nas nossas estruturas, que é só para indicar realmente que ali aquela estrutura acaba. Não é nada mais além disso. Aqui é a nossa última parte dessa parte daqui, que são as proteassomas e ubiquitinas. Proteassomas e ubiquitinas, eu vou explicar bem simples, bem rapidão. Eles formam uma associação funcional que ele vai pegar e ele... Lembra que as nossas chaperonas, elas vão garantir que a proteína seja feita no tempo correto e da forma correta? Pode acontecer que a minha chaperona não funcione direito e a minha proteína ela tenha erros na sua formação. Então ela pode ser formada na hora errada, ela pode ser formada da forma errada. E aí esse complexo proteassoma-ubiquitina vai poder chegar e fazer a degradação dessa minha substância que foi feita errado. Então eu identifiquei lá que eu tenho uma proteína X que está funcionando muito mal. Então, essa minha proteína X, que está funcionando muito mal, ela vai receber um marcador que vai indicar que ela está ruim. Esse meu marcador vai ser a minha ubiquitina. A ubiquitina, ela vai se conectar aqui, vou fazer um Uzinho, ela vai se conectar aqui e vai identificar que essa proteína está mal. Aí, ao identificar que essa proteína está mal, ela vai chegar e vai levar essa proteína para o meu proteassoma, que vai pegar e vai degradar essa proteína para que aqueles pedacinhos que eu falei, lembra que a gente tem uma estrutura linear da proteína? Quando a gente pega aquela estrutura de vários aminoácidos e tal, que estão conectados um ao outro por ligações peptídicas para formar uma proteína, quando eu pego essa estrutura e quebro ela, eu possibilito que eu reutilize esses pedaços para formar novamente uma proteína que agora sim possa estar correta. Então, por isso que eu tenho esse complexo. A ubiquitina vai reconhecer e vai dizer: ei, você está feita errada. E o proteassoma vai pegar e vai degradar ele para poder formar uma nova proteína. É aqui o que está indicado, que é justamente esse sistema ubiquitina-proteassoma. Ubiquitina reconhecendo a proteína errada e proteassoma indo lá e destruindo ela. Agora nós vamos finalmente para a última parte da aula. Desculpa estar correndo muito, mas é realmente pela necessidade, né? Que são justamente o nosso assunto de cistoesqueleto. Como vocês viram, as células eucariontes elas vão ter um tamanho muito maior. E por ter um tamanho muito maior, eu quero que vocês imaginem o que aconteceria com o nosso corpo se a gente não tivesse ossos. A gente ia ser uma mistureba sem movimentos. Porque a gente ia ser grandão, sem nada que sustentasse o nosso corpo. E aí, da mesma forma, a célula precisa ser sustentada. E o nosso sustento vai ser do nosso citoesqueleto, ok? É o esqueleto da célula, por isso o citoesqueleto. Ele vai ser dividido em 3 estruturas principais, que são os microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos. Antes de entrar em detalhes de cada um, eu quero que vocês percebam aqui a diferença no tamanho deles, porque aqui todos são todos quadradinhos com 25 nanômetros cada um, mas vocês podem perceber que os microtúbulos eles são muito mais gordinhos do que as outras duas estruturas. Os filamentos intermediários eles recebem esse nome justamente porque eles têm um tamanho intermediário entre microtúbulos e microfilamentos. Já os microfilamentos eles vão ser bem fininhos, por isso microfilamentos. E aí vocês podem ver que eles têm uma estrutura um pouquinho mais simples que esses nossos filamentos intermediários, que vão ser um pouquinho mais densos, um pouquinho mais grossos que eles. O nosso citoesqueleto, além disso, ele também vai ser formado por 3 tipos principais de proteínas, que são proteínas reguladoras, ligadoras e motoras. Ou seja, reguladoras, o nome já diz, é regular sua função. Ligadoras vão fazer ligações, por exemplo, com uma vesícula. Eu posso ter o transporte vesicular e aí eu precisar que essa vesícula se conecte ao meu microtúbulo. Então, eu vou ter substâncias como, por exemplo, a cadeína, que vai chegar, vai ser uma proteína que vai segurar a minha vesícula e vai fazer com que essa minha vesícula se mova pelo meu microtúbulo.
E aí eu tenho a proteína motora, que é diferente da ligadora. A ligadora ela só faz a ligação, a motora é a que realmente se move. Então eu vou até deixar essa dúvida aqui. Eu não tenho certeza se a cateína é ligadora ou motora. Acho que ela é motora e eu confundi. Mas eu passo essa informação para vocês assim que possível, tá bom? Mas o importante é você saber que existem aqueles três tipos. Aqui um pouquinho mais de detalhes sobre os microtúbulos. Eles vão ser cilindros ocos. E eles vão ser formados principalmente por dímeros de tubulina. O que são dímeros de tubulina? Tubulina é uma proteína. Dímeros são associações em pares, ou seja, dois. Aí eu tenho alfa-tubulina e beta-tubulina. Peguei alfa-tubulina e beta-tubulina e comecei a criar uma linhazinha, uma fitinha com ela. Então, peguei aqui um pá, peguei aqui outro pá, peguei aqui outro pá. Quando eu associei vários pares, eu formei um protofilamento, que geralmente tem 20 pares desses. 20 pares desses, geralmente, ok? E aí, esses meus 20 pares, além de eles estarem associados assim em protofilamentos, eu vou pegar cada um dos meus protofilamentos e vou associar um protofilamento com o outro para poder formar uma parede, ou seja, para poder formar um cilindro. E aí, esse cilindro final, que eu vou ter aqui representado no meu segundo desenho, ele já vai ser o meu microtúbulo, ou seja, ele é uma estrutura bem complexa. Aqui, ó, que eu mostrei para vocês sobre a questão de uma vesícula sendo transportada pelo meu microtúbulo, que acontece muito no meu neurônio e em vários outros tipos de célula. Tudo depende da função da célula. Então, eu vou ter essa movimentação. O que vai fazer esse movimento vai ser minha proteína motora. O que vai se ligar, essa bolinha azul aqui, vai estar ligando a vesícula à minha proteína motora, vai ser a minha proteína ligadora. E eu vou ter a minha proteína reguladora, que vai garantir que isso daqui ocorra no sentido certo. Ou seja, vai ver se esse daqui está indo para lá, como deve ir, e se esse outro aqui está indo para cá, para baixo, como deve ser também. E aí os meus microtúbulos eles vão ter outras características, por exemplo, eles vão ter uma polimerização polarizada. O que isso quer dizer? É que um lado dele vai crescer com maior velocidade que o outro. Porque tudo depende de onde que esse meu microtúbulo ele precisa chegar. Então, se eu preciso chegar para a esquerda, eu vou crescer mais rápido para a esquerda do que para a direita. Eles vão ser originados no meu centrosoma. O que é centrosoma? Ele é uma região específica no meu citosol, onde eu vou ter justamente a criação disso. E eles vão também dar origem aos nossos centríolos. Lembra de fuso mitótico formado por centríolos na nossa divisão celular. Ou seja, o nosso centríolo, que faz o nosso fuso mitótico, que pega os nossos cromossomos e retira do equador da célula e puxa para as laterais, aquele orgânulo capaz de fazer toda aquela movimentação, ele nada mais é do que como se fossem microtúbulos, ok? Eles são pedacinhos de microtúbulos que têm aquela função. Ele, além disso, ele também vai ajudar na formação de cílios e flagelos. Flagelo só existe no espermatozoide dentre as células humanas, não existe mais nenhuma. Já o cílio, você vai ver com mais frequência, ele é principalmente marcante no nosso trato respiratório, porque o cílio ele possui movimento, então ele vai ajudar na movimentação do muco para a região externa do corpo. Isso vai facilitar com que os nossos órgãos internos respiratórios não se quedem sujos, não fiquem sujos. Aí eu retiro a partir do muco as substâncias, as fuligens e seja lá o que for necessário. Ele vai ajudar na organização e distribuição dos meus orgânulos e no transporte intracelular. Ou seja, aonde as minhas organelas estão vão ser apoiadas nesse meu esqueleto. Obviamente, se você pensar aqui dentro do seu corpo, você vai ter vários órgãos e que esses órgãos vão estar posicionados ali com auxílio dos seus ossos. É a mesma coisa. E ele vai intervir em todo o citoesqueleto, porque o citoesqueleto é dividido naquelas três estruturas e o meu microtúbulo está associado a todas elas. Ele é como se fosse a minha laje principal. Aqui eu tenho os filamentos intermediários, que o nome já diz, né? Ele tem tamanho intermediário. E ele vai ser basicamente proteínas que vão ser fibrosas e resistentes, estáveis. Ou seja, eles têm uma função estrutural, têm uma função constante. É algo que eu sempre vou estar ali. E ele vai ser marcante onde? No nosso tecido epitelial.
porque a gente tem células justapostas no nosso tecido epitelial. Então, para garantir que essas células estejam uma associada à outra continuamente, como deve ser, eu vou ter a presença marcante de filamentos intermediários. Eles podem ser vários tipos, eles podem ser de queratina, podem ser neurofilamentos, vimentinas, lâmina nuclear, laminofilamentos, gliais, tudo depende do tecido, ok? Tudo depende do tecido. Mas lembrem que eles são famosos justamente pela placa de união, que a gente pode chamar de desmossomo. Então, se tratando de tecido epitelial, a gente vai ter filamentos de queratina fazendo a conexão entre as células. E os microfilamentos são os últimos. Eles são formados por actina G e que em presença de ATP vai se polimerizar e vai formar a actina filamentosa F. Preciso gravar isso? Não necessariamente. Saiba só que é a quitina. Se você lembrar que é a quitina, você já lembra muito. Porque você vai lembrar que essa substância, a quitina, vai ser encontrada em algo extremamente importante, que é nas nossas células musculares. Ela vai participar da nossa contração muscular. E além disso, ela também vai participar naquele nosso processo de emissão de pseudópodes. Lembra que eu falei da questão do plasma-sol e do plasma-gel? Eu até sinalizei aqui. Esses microfilamentos eles vão justamente ser o que vai tornar o nosso citosol mais denso ou menos denso. Ou seja, se eu tenho muito filamento, muito microfilamento naquela região, eu tenho a construção de um plasma-gel. Se eu tenho pouco filamento, eu tenho a construção de um plasma-sol. E aí, esses meus microfilamentos, como eu disse, já que eu posso ter pouco ou eu posso ter muito, não é uma estrutura estável. Ela é uma estrutura polar, sim, porque você vai ter uma região em que você vai estar construindo esse filamento e do outro lado uma região em que você vai estar destruindo esse filamento. Ou seja, eu tenho aqui um desenho e aqui eu estou crescendo para a minha esquerda. Se eu estou aqui, ó, multiplicando isso daqui da minha esquerda, porém ele não é uma estrutura sempre necessária. Então eu já vou destruindo ela numa velocidade um pouquinho maior, se eu estiver em uso. E aí eu vou estar destruindo ela aqui no meu lado direito. E aí, quando ela não for mais necessária, essa destruição vai ser mais rápida e eu vou perder essa estrutura. Se eu estou precisando que essa estrutura ela se distenda, ela cresça, por exemplo, para emitir um pseudópode, esse meu extremo polar positivo vai crescer mais. Você vai ter mais proteínas surgindo desse lado e tornando ele, por exemplo, de um lado até o outro aqui da tela. Tudo depende do que é que eu preciso, ok? E aqui, como eu falei, ele vai estar embaixo da membrana plasmática, porque ele vai justamente caracterizar o nosso plasmagel, o nosso ectoplasma também. E também aqui outras informações que eu já dei, que vai ser questão de contração muscular, movimento ameboide, e é exatamente isso daqui que está representado, é esse caminhar da minha célula, é como se fosse uma ameba são seres unicelulares, que tem um movimento característico similar a isso daqui. Emissão de pseudópodes, reforço da membrana celular, microvilosidades, lembra lá no intestino? Microvilosidades. Correntes citoplasmáticas, que é justamente o tixotropismo que eu falei, e anel contrátil da citocinese. O que é a citocinese? Novamente, outra etapa da divisão celular é quando as duas células já estão com todo o seu conteúdo dividido e organizado, e agora eu vou pegar essas minhas células e eu vou dividir. Essa membrana que vai surgir aqui para dividir as duas células vai ser justamente uma membrana possibilitada pelos microfilamentos. Eles vão chegar e eles vão fazer essa separação entre minhas células. E aí você vai ter o processo de citocinese, ou seja, quebrar a célula no meio. E aqui minha recomendação, né, o documentário que eu sempre recomendo. Como vocês podem ver que eu tenho justamente uma vesícula sendo transportada, um GIF de uma vesícula sendo transportada nos meus microtúbulos. E é isso por hoje. Finalmente, acreditem se quiser, conseguimos acabar. Eu vou parar a gravação e vou dar uma lida aí no que é que vocês falaram, beleza? Só peraí.